Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aí iniciando mais um webinar, hoje com o tema Compliance e Ambiente Cibernético nas instituições financeiras, com a presença de grandes especialistas e autoridades no assunto, os quais eu cumprimento. O Dr. Antônio Fonseca, o Dr. Jefferson Dias Micheli, minha querida doutora Rosane Rosolém, que muito me honrou aí com o convite, né? O Dr. Wagner Giovannini, e meus estimados e queridos colegas e mentores, o Dr. Miguel Pereira Neto e a doutora Clara Manciero. A mim foi dada a incumbência de fazer a apresentação do tema desse nosso bate-papo. Então, pois bem, né, esse tema compliance, né, e ambiente cibernético é dos mais atuais e importantes, né, uma vez que essa pandemia, né, que nós todos, infelizmente, estamos vivenciando, ela aumentou e estimulou o uso digital do sistema bancário, de e-commerce também, e demais plataformas remotas, digitais. Com essa demanda, com essa maior demanda do uso da tecnologia bancária remota, a gente acabou também por aumentar as fraudes bancárias. Não por acaso, esse aumento de fraude tem sido veiculado amplamente na mídia. Eu até aproveito, recentemente, a Folha de São Paulo, por exemplo, ela, no dia 24 de junho de 2000, ela veiculou a seguinte matéria: tentativas de fraudes bancárias aumentam. O período de isolamento social aumentou, as tentativas de fraude no sistema financeiro. O próprio também jornal, eu verifiquei aqui o Valor Econômico, no dia 20 de abril, ele veiculou a seguinte matéria: Febraban alerta para o aumento de fraudes durante a pandemia. Então, os reflexos desse aumento dessas fraudes, né, já são perceptíveis também, a gente percebe no próprio sistema judiciário. Né? Eu tenho percebido, particularmente como advogado, um aumento das demandas de processo de correntistas e usuários do sistema bancário que não reconhecem financiamentos ou caíram naquele famoso golpe de boleto, falso boleto, né? Dessa forma, então, eu vejo que tratarmos de compliance bancário, nesse momento, é mais do que uma discussão técnica ou jurídica, né? É também uma questão de utilidade pública, né? Porque dessa forma a gente consegue ter uma maior proteção com essa discussão, não só dos usuários de todo o sistema bancário, mas também da própria rede financeira, do sistema bancário, né? Então, colocadas essas considerações iniciais, né, e eu como um devoto discípulo de Sócrates, né, eu passo a palavra à minha querida doutora Rosane para dar o usual e perfeito andamento do nosso bate-papo, e ansioso aí por ouvir todos os presentes. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, cumprimento a cada um dos nobres juristas, doutor Antônio, doutor Jefferson, doutor Wagner, especialistas em compliance, Dr. Miguel, doutora Clara, expert em criminal compliance. Inicio agora com as palavras com o Dr. Antônio Fonseca, membro sênior do Ministério Público Federal, titular da 5ª Câmara de Anticorrupção da Procuradoria-Geral da República, com a atuação na primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, advogado executivo, especialista na área de sistemas de compliance e integridade. Temos a honra de ouvir as percussientes ensinamentos sobre compliance com o Dr. Antônio, que falará sobre a tendência em 2020 ao fortalecimento da regulação do compliance financeiro e avalia o regulamento brasileiro em face dessa tendência e o que o senhor acha, né, sobre a regulação bancária atinente ao compliance. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. A Rosane, que nos convidou, o Miguel, não é, o nosso colega, nosso amigo, doutor Wagner, e agora mais o Rafael, a Clara, o Jefferson. É uma alegria enorme estar aqui, portanto, para conversar sobre esse assunto, não é? Então, quando a gente verifica que as fraudes bancárias hoje estão aumentando, várias coisas nos vêm à cabeça. É que uma fraude bancária, certamente, ela pode envolver, ao mesmo tempo, 3 políticas.
Uma é a política de segurança, né? De segurança cibernética, é uma coisa da atualidade. Agora, também temos a proteção de dados, que é uma política específica, né? E tudo isso, quando você fala de compliance bancário, né? A cultura da integridade precisa olhar isso com certa sistematicidade. E quando a gente percebe, quando a gente vê o regulamento bancário de compliance brasileiro, nós percebemos que há falhas nesse regulamento. Então, o ano de 2020 é bem propício para a melhoria desse regulamento. Eu percebi que a Deloitte ela divulgou um relatório acerca da melhoria da regulação bancária em 2020. Eu não vou, obviamente, discutir os aspectos amplos desse relatório, mas só para ver a importância da regulação bancária, não é, atual, eu quero pontuar só 5 aspectos. Esse relatório coloca com o primeiro item o foco na governança. É muito importante que toda essa questão de segurança cibernética, programa de integridade e política de proteção de dados pessoais esteja sob o olhar de uma governança confiável, não é? A questão dos riscos. Você tem os riscos financeiros, aqueles tradicionais, no âmbito do setor bancário, por exemplo, setor financeiro. Você tem os riscos financeiros, mas você tem os riscos não financeiros. E os riscos não financeiros, você inclui os riscos de compliance, os riscos também da política de proteção de dados, que nós poderíamos traduzir como uma humanização da política de segurança cibernética. A questão também da otimização de três linhas de defesa que eles esclarecem, não é? Que menciona atenções a vários aspectos que não há muita preocupação em distinguir os riscos, mas de colocá-los de uma maneira sistemática para buscar uma excelência no sistema como um todo. A segurança cibernética, né, e privacidade, e política de privacidade, também é um item, e também há uma preocupação com a legislação e as boas práticas, não é, anti-lavagem de dinheiro. Então, tudo isso hoje, em 2020, está havendo uma grande preocupação com tudo isso e a gente acha que deverá haver uma melhoria nessa legislação. E aí, quando nós pensamos no regulamento brasileiro, no regulamento bancário de compliance brasileiro, a questão nós temos um regulamento atual, eu tenho dúvida. Quando a gente percebe, por exemplo, quando eu falo de regulamento bancário de compliance, eu me refiro basicamente a 2 resoluções. A resolução 4.595, que saiu em 2017, e a resolução 4.658, acho que é isso, que é a segurança, a política de segurança cibernética. O que acontece? Por incrível que pareça, para nós, profissionais de compliance, quando a gente observa que a 4.595 ela deixa dúvida acerca da obrigatoriedade ou não de uma instituição financeira ter, por exemplo, uma unidade responsável pela função de conformidade. Obviamente
que se não houver uma unidade, muito menos se não houver um compliance officer, certamente você não tem um programa de integridade, não é, efetivo. A gente pode se perguntar, olhando para esse regulamento, se é necessário ter um canal de denúncia. O próprio banco poderia se perguntar, eu tenho que ter um canal de denúncia porque a resolução da minha autoridade reguladora não prevê um canal de denúncia. Isso é simplesmente um escândalo, um sistema de compliance de uma instituição financeira que não conte com um canal de denúncia. O artigo 7º, por exemplo, do inciso 1 da resolução, ela menciona o código de conduta que deve existir quando existir, quando aplicável. Obviamente que é aplicável, que toda entidade, bancária ou não, qualquer organização séria, ela começa por um código de conduta, né? Então, nem se sabe se as instituições financeiras, se elas podem terceirizar as atividades de compliance. Há uma sugestão na 4.595. A gente sempre é contra isso, a não ser pequenas empresas. Você admite com certo cuidado, né? Com certa cautela. Então, eu anotei, portanto, 10 itens que revelam fraquezas da regulação bancária brasileira quanto ao compliance, né? Quanto à política. Eles chamam de política de conformidade, não é? Aí agora você tem a política de segurança cibernética da 4.658. Você vai observar que a política de segurança cibernética ela é muito mais detalhada do que a política de conformidade, seja no número de dispositivos, seja também na previsão por exemplo, a política de segurança cibernética ela precisa ter um diretor responsável. Nada se fala, por exemplo, quanto à política de conformidade. Você poderia perguntar por que esse desbalanço? Será que a autoridade reguladora tem menos expertise quanto à política de conformidade comparada com a política cibernética? A gente não sabe a razão. A preocupação nossa, para encerrar a fala por aqui, é que o setor financeiro sempre foi um setor, primeiro, poderoso, um setor com tendência a quase monopolização. Quer dizer, é antigo, os relatórios do IPEA sempre mencionam a tendência à monopolização na área bancária. E isso tem vários problemas para o usuário do serviço bancário de um modo geral. Não é? Então, há, portanto, agora, nesse momento em que as pessoas inescrupulosas que querem tirar proveito do sistema, não é? Então, gerando um aumento nas fraudes. Então, agora, mais do que nunca, precisamos de buscar uma melhoria do regulamento do compliance bancário ou financeiro no Brasil. E quando eu falo isso, eu me refiro a uma regulação agora que considere sistemicamente tanto
a política de conformidade ou de integridade, a gente prefere de integridade, a lei fala de política de integridade, programa de integridade, agora com a política de segurança cibernética e, mais recentemente, a política de proteção de dados pessoais. Essas coisas todas convergem para dialogar e buscar uma efetividade que toda a sociedade brasileira merece e espera que isso aconteça. Portanto, eu fico por aqui e fico à disposição para a gente discutir essa questão da efetividade e certamente o Dr. Wagner Giovannini pode discutir a questão da efetividade sobre outros aspectos, por exemplo. Muito obrigado, por enquanto. Obrigada, doutor. Vamos passar aqui a palavra para o doutor Wagner Giovannini, fundador do Compliance Total e sócio da Contato Seguro, empresa especializada em canal de denúncias. Doutor Wagner, nas décadas de 80 e 90, o compliance na área financeira restringia-se ao atendimento das regras do Banco Central. Lavagem de dinheiro, fraudes, evasão de divisas e muito mais. Na atualidade, o compliance tomou dimensões bem mais abrangentes. Você poderia nos explicar o significado dessa mudança para as empresas e o que representa um compliance efetivo? Não estou escutando. Sim. Vai ser difícil escutar eu mantendo o microfone mudo, né? Então, olha, muito obrigado aí pelo convite, obrigado pela pergunta, doutora Rosane. É um prazer estar com vocês todos nessa live e faço uma saudação especial para todos que estão nos ouvindo nesse momento, né? Nos ouvindo e nos assistindo. De fato, a palavra compliance, né, no mundo corporativo, ela vem tomando significados diferentes ao longo do tempo. No final da década de 90, de fato, as instituições financeiras, elas tratavam o compliance como sendo a função dentro da sua organização, basicamente para cumprir regras, né, do Banco Central, depois regras do COAF e novas legislações aí falando sobre lavagem de dinheiro, combate ao terrorismo, enfim, tratava basicamente de cumprimento legal de questões financeiras. Mas, com a vinda inicialmente ali pela a Lei Anticorrupção Americana, a FCPA, né, ela passou a ganhar uma certa importância no cenário mundial, vieram os tratados internacionais, os países começaram a se adaptar a essa nova realidade e as organizações passaram a ser penalizadas duramente caso fossem flagradas em atos ilícitos contra a administração pública, principalmente corrupção, né? Apesar de não ser só corrupção, mas tinha também, falamos de fraudes contábeis, fraudes em licitação, cartel, enfim, uma série de ilicitudes, né, fazem parte desse movimento que teve como antídoto e tem como antídoto o nome compliance. Então, esse novo compliance, só para distinguir daquilo que a gente entendia um pouco mais no passado, ele passou a envolver não apenas aquele departamento que cuidava da legislação financeira, mas também a empresa inteira, criando-se um vínculo, né, com código de conduta, com comunicação, treinamento, canal de denúncia, ou seja, alguns elementos até então desconhecidos nas empresas, né, para esse fim. A legislação brasileira, que de um lado chegou tardiamente, mas por outro se beneficiou de haver diversos exemplos já em prática no mundo, né? Ela inovou na utilização de uma expressão, a expressão mecanismo de integridade, em vez de falar compliance. Apesar de que hoje quase todo mundo ainda fala compliance, mas a nossa lei ela fala um pouco mais, ela vai um pouco além de proteger a organização através do cumprimento legal. O fato é que o mecanismo de integridade ele fala em fazer o certo, né? Fazer o certo sempre, independentemente da legislação ou de controles que a organização tenha, né? E quando nós falamos da palavra integridade, vem a pergunta, né? O que significa integridade? Porque para a pessoa física é fácil, né? A gente
linka a integridade com caráter, com ética, com honestidade. Mas e na empresa? Como é que a gente sabe se a empresa é íntegra? Tá? A legislação brasileira ela cita 16 elementos como um mínimo que a organização precisa demonstrar, e, aliás, não só demonstrar que tem, mas mostrar que funciona perfeitamente para que ela seja considerada uma empresa íntegra. É quase que uma avaliação indireta da integridade. E aqui eu vou ser bem econômico, né? Em vez de falar dos 16 tópicos, eu vou tentar fazer uma analogia do compliance com uma mesa. A mesa, para ficar em pé, ela precisa das 4 pernas bem sólidas. Então, falando em compliance, a primeira perna do compliance refere-se à empresa querer fazer o certo de verdade. Caso contrário, ela vai se enganar, vai enganar-se a si própria e vai jogar dinheiro fora construindo um sistema de fachada. E o sistema de fachada ele é facilmente detectável. A segunda perna refere-se aos funcionários da empresa saberem para que lado eles devem ir. Então, eles precisam ser bem orientados. Então, tem comunicação, treinamento, códigos, políticas, né? Para que a empresa tenha agora todo mundo sabendo para qual direção deve seguir. Mas sempre pode ver alguém que vai descumprir as regras ou tende a atrapalhar tudo. É uma pessoa que pode fraudar, pode roubar, pode cometer assédio, dar propina, enfim, fazer uma série de coisas que só serão descobertas se houver uma denúncia. Por isso, o canal de denúncia ele se transforma no coração do sistema e é a terceira perna do sistema. Um canal de denúncia que seja confiável e confidencial. E o canal só vai funcionar de verdade se nós tivermos a quarta perna presente. Todas as denúncias devem ser apuradas e, se o desvio estiver constatado, precisa haver consequência. Então, de forma assim, muito rapidamente, o que o sistema de compliance na prática faz, o sistema de compliance novo sistema de compliance, né? Mecanismo de integridade, o que ele precisa na prática para funcionar? Os 4 tópicos. A empresa precisa querer, os funcionários precisam entender para onde devem seguir, aqueles que forem contrário a essa direção, o canal de denúncia vai detectar e precisa haver consequência. Quando isso está funcionando numa empresa, os próprios funcionários cuidam da organização. Se uma pessoa comete um desvio, ele vai parar no canal de denúncia. Ou seja, a empresa tem a oportunidade de descobrir e identificar onde está a falha ou onde está a laranja podre nessa sacola e sacar da sua organização. Voltando para a lei brasileira, ela também estabelece uma palavra que é fundamental nesse processo todo: efetividade. Isso significa que de nada adianta, por exemplo, um código de conduta pregado na parede se os funcionários não cumprem. De nada adianta um canal de denúncia em que as pessoas têm medo de fazer uma ligação. De nada adianta a empresa demonstrar que tem uma lista de presença de 100% dos funcionários participaram de um treinamento, se eles não entenderam o treinamento e não retiveram o conhecimento. Então, a nossa lei brasileira está dando um impulso para que a gente entre numa nova era, né? Nós estamos entrando para verificar se aquilo que compõe o compliance realmente funciona de verdade. Caso contrário, as penalidades podem ser terríveis, podem até custar aí a sobrevivência da instituição. Certo, doutora Rosane? Mas eu vou devolver a pergunta para o senhor novamente. Levando em consideração essas dimensões, o senhor poderia nos explicar se o compliance restringe-se ao ambiente interno da organização? Muito bem. Diferentemente do que a gente conhecia do compliance antigo, né, nas instituições financeiras, o novo compliance ele inicia-se através de um processo de identificação de riscos relativos ao tema compliance, corrupção, suborno, fraudes, conflitos de interesse, ou seja, desvio de conduta de qualquer natureza, né? E os causadores desse risco, as fontes causadoras, elas podem ser não apenas os funcionários,
Elas podem ser um intermediário, um fornecedor, um consultor, um escritório de advocacia externa. Aliás, nos casos identificados de corrupção no mundo, praticamente todos eles, e no Brasil também não é diferente, os casos contaram com uma ajuda externa. Então, intermediários, terceiros, fornecedores. Por isso, as legislações internacionais, e a da brasileira não é diferente, não podem fazer distinção e não fazem distinção se o desvio foi cometido por um funcionário ou por um terceiro. Por isso, o sistema de compliance, ou melhor, o mecanismo de integridade, deve abranger os terceiros. Ele deve alcançar toda e qualquer fonte que possa significar um risco relativo à integridade. E a lei brasileira ela traz um agravante, que é a questão da responsabilização objetiva. Obviamente, no mundo jurídico, as pessoas conhecem bem essa expressão, mas não é todo mundo que sabe que a responsabilização objetiva significa não ser necessário provar a culpa da empresa. Basta provar que a ilicitude aconteceu e que a empresa foi ou seria beneficiada por aquele ato. E aí está estabelecido o nexo causal, né? Está estabelecida, então, a responsabilidade dessa empresa. Portanto, a mitigação dos riscos para os terceiros passa a ser uma das coisas mais importantes para o compliance em qualquer organização, em qualquer empresa. Tá? E qual é a melhor forma de se obter efetividade com os terceiros? Basta uma política rígida, bem definida? Bom, meus amigos, agora nós criamos um problema bastante complexo. Tá? Como é que o compliance alcança a efetividade com os terceiros? Tentar resolver um problema complexo, né? Complexo como esse, de uma forma simples, certamente vai redundar numa solução simplória que não resolve o problema. Tá? Então, eu vou passar por alguns pontos para nós construirmos juntos essa solução, porque ela é muito simples de entender, mas talvez tenha alguma dificuldade para se colocar na prática. Então, primeiro, precisamos identificar de que risco que nós estamos falando quando o tema é terceiros. E a legislação brasileira já nos dá uma dica, ela já ajuda. Ela traz que o risco a ser mitigado é o risco de alguém cometer uma ilicitude. E esse alguém pode ser o terceiro. Então, estamos falando em mitigar riscos de o terceiro cometer uma ilicitude. Até aí eu falei o óbvio, né? O que a lei está nos impondo é atender aquilo que o bom senso já iria nos impor. Empresa íntegra só se relaciona com empresa íntegra. Se nós perguntarmos para um especialista ou por uma autoridade no assunto, como é que eu sei se a minha empresa é íntegra? Aí, essa pergunta é praticamente a mesma coisa de perguntar como que eu sei se a minha empresa mitigou o risco de um funcionário cometer uma ilicitude. A resposta imediata de qualquer um é implementação de um compliance efetivo. E aí a gente vai usar o mesmo raciocínio para o terceiro. Como é que eu sei se o meu fornecedor é íntegro? Que é sinônimo de eu dizer como é que eu sei que o meu fornecedor não está cometendo uma ilicitude. Então, a resposta é igual. Ele deve implantar um compliance efetivo. Dessa forma, nós construímos uma solução que parece simples. Como que eu obtenho a efetividade no tratamento dos terceiros? É simplesmente demandar deles que eles implantem um compliance efetivo. Bom, se é tão simples assim, por que eu falei que era uma questão complexa? O problema, Rosane e colegas, né? O problema é que as pessoas não sabem fazer um sistema de compliance barato. E elas temem que esse tipo de coisa, exigindo do fornecedor que faça o seu sistema, que isso venha encarecer a cadeia, que vai atrapalhar os negócios. E aí elas fazem o pior, elas se enganam. Surgem soluções como, olha, vamos mandar um código de conduta para o fornecedor assinar. Olha, eu vou fazer uma pergunta e eu mesmo vou responder. Aqui nessa live, será que tem alguém que conhece alguma empresa
que mudou a sua conduta porque assinou um código? Essa é uma medida inócua, né? E só consome tempo e recursos das empresas. Ela não mitiga o risco. E depois tem uma série de outras medidas, por exemplo, fazer due diligence das empresas. É óbvio que fazer a due diligence ela tem uma importância, mas ela serve para outro propósito. Ela não serve para mitigar o risco do terceiro cometer um desvio. Então, a gente faz uma due diligence para uma coisa e depois quer falar que aquilo serve para mitigar o risco. É como se colocar a cabeça na terra, o avestruz, né? Enfia a cabeça na terra e acha que o perigo passou. Uma empresa séria, ela deveria refletir um pouquinho mais no assunto. Ela não deve permitir que esse ponto passe em branco. E existem soluções hoje. Por exemplo, a minha empresa atua nesse mercado para resolver esse problema. Não é possível uma organização ficar vulnerável a correr risco de multas de milhões, bilhões até, bilhões de dólares, porque ela não tomou uma decisão certa de cuidar desse processo de gestão. Então, respondendo a sua pergunta, Rosane, uma política rígida com os terceiros adianta? A resposta é não. O código de conduta para o terceiro assinar adianta? Não. Mandar o fornecedor fazer o treinamento EAD? Não adianta. Mandar folheto? Não adianta. O que adianta, então? É o fornecedor implementar o seu mecanismo de integridade, implementar o seu compliance. O risco vai despencar. E é claro que ninguém está falando em risco zero, porque isso não existe. Mas essa é a única forma de você reduzir significativamente os riscos. Vocês já imaginaram se na sua cadeia de fornecedores, dos seus terceiros, intermediários, todo mundo tivesse um mecanismo de integridade funcionando, como aquelas 4 pernas que eu comentei, cada um com seu sistema no seu tamanho, adequado à sua natureza? As empresas estariam querendo fazer o certo, os funcionários sabendo para onde devem ir. Se houver desvio, o canal de denúncia vai ser acionado e as consequências serão aplicadas. Não resta dúvida que uma empresa nessa situação teria muita dificuldade em cometer uma ilicitude. E aí a gente teria, de fato, os riscos mitigados para nós, sendo, por exemplo, nós uma empresa-mãe com diversos fornecedores na sua cadeia. Nós, na Compliance Total, né, nós nos especializamos em cuidar de cadeias de grandes empresas e nós fazemos em bloco para assegurar a efetividade e evitar encarecimento da cadeia. Nós entendemos claramente que o business não pode ser prejudicado, que ele não pode gerar custo, que ele precisa garantir que os benefícios sejam infinitamente maiores que os investimentos. Isso nós sabemos e nós fazemos isso. O que não pode é a empresa simplesmente se acomodar e falar, isso é difícil e eu não vou fazer. Então, eu acabei me alongando um pouco nessa resposta, só para finalizar, eu vou fazer um apanhado muito breve dessa fala que eu tive aqui com vocês agora. A lei brasileira prevê a obrigatoriedade da gestão da cadeia. Está previsto isso. O risco envolvendo os fornecedores, a cadeia produtiva da organização, todos os seus terceiros, o risco é gigantesco. Até eu falei da responsabilização objetiva. E o risco a ser mitigado é o risco de o terceiro não cometer uma ilicitude. Então, nós estamos falando de prevenção, porque depois que aconteceu, não adianta mais cancelar o contrato. Até precisa cancelar, mas isso já foi. O estrago já está feito. A lei anticorrupção não foi atendida. E a única forma de se mitigar esse risco é demandando da cadeia a implementação do compliance efetivo. Obviamente, existem critérios para isso. Ninguém vai exigir um compliance da tiazinha que vende pão de queijo no coffee break, né? Mas isso precisa ser feito. Finalmente, cuidado com essa ação, pois a gente não deve encarecer a cadeia de valor da nossa organização, nós não devemos quebrar os fornecedores pequenos e existe forma para fazer tudo isso. Rosane. Obrigada. Bom, nós ouvimos em primeiro lugar o doutor Antônio Fonseca, sempre brilhante em suas colocações. Em seguida, recebemos um volume de conteúdo de técnico percussiente pelo doutor Wagner Giovannini. E agora nós ouviremos a própria instituição.
Dr. Jefferson Dias Miceli, diretor jurídico de compliance do Banco Paine, vai tratar sobre a efetividade do programa de compliance e a ausência de fraude na instituição financeira. Eu gostaria aqui de fazer uma introdução, porque nós temos a informação que entre as instituições financeiras, o Banco Paine é um exemplo do setor bancário. Parabenizo aqui, nós parabenizamos o Dr. Jefferson, diretor jurídico de compliance do Banco Paine, por esse trabalho de excelência. E perguntamos qual o segredo nesse mar de aumento de casos de fraudes que, na apresentação do nobre advogado, o Dr. Rafael Santos Salles, levantou os índices de aumento desde fevereiro de 2020, onde iniciou a pandemia. Em 70% de aumento na prática de crimes cibernéticos no setor bancário. Como o Banco Paine se estabiliza com a taxa zero do casos de fraudes bancárias? Com a palavra, doutor. Boa tarde a todos. Agradeço o gentil convite da doutora Rosane Rosolém, doutor Miguel Pereira Neto, e pela oportunidade de estarmos juntos compartilhando conhecimentos, experiências e opiniões. É uma honra participar desse nosso evento. Cumprimento a doutora Clara Mazieri, os doutores Antônio Fonseca, doutor Wagner Giovannini e Rafael Santos Salles. Minha gratidão a todos que nos prestigiam nessa tarde. Para falar sobre a efetividade de um programa de compliance e a sua contribuição para a ausência ou, ao menos, mitigação de fraudes em uma instituição financeira, eu estruturei minha fala à luz do arcabouço da gestão integrada de riscos, implantada já há alguns anos pelo Banco Central do Brasil, e mesclei inputs normativos com informações a respeito do meu trabalho cotidiano. Dessa forma, falarei não somente do papel da área de compliance em uma instituição financeira, mas também de todos os demais componentes da gestão integrada de riscos, tais como conselho de administração, auditorias externa e interna, comitê de auditoria, área de controles internos. E como não poderia ser diferente, vou falar também do papel do Banco Central do Brasil. Vamos lá. A espinha dorsal de uma área de compliance está delineada em sua política de conformidade, que no caso das instituições financeiras é regulamentada pela Resolução 4595 do Conselho Monetário Nacional, tal como já observou o doutor Antônio agora há pouco. É, de fato, um normativo que já está no nosso ordenamento infralegal já há 3 anos, e concordo com o doutor Antônio que vem merecendo aí uma atualização à luz dos galopantes mudanças que o mundo vem sofrendo, em especial nessa seara da cibersegurança. Esse normativo nos traz as diretrizes sobre quais aspectos necessitam ser tratados em uma política de conformidade e, consequentemente, nos direciona na estruturação da área de compliance em si. Segundo o normativo, a política deve prever uma divisão clara de responsabilidades das pessoas envolvidas na função de conformidade, de forma a evitar possíveis conflitos de interesse, principalmente com áreas de negócio. A política deve estabelecer a alocação de pessoal em quantidade suficiente, adequadamente treinado e com experiência necessária para o exercício das atividades da área. E aqui eu faço uma menção ao Dr. Wagner, aos conhecimentos trazidos por ele. Aqui não cabe amadorismo, não cabe sonho. Tem que conhecer o que está fazendo, tem que ser bem treinado. Nessa mesma política, devem estar igualmente previstas as medidas necessárias para garantir a independência e adequada autoridade aos responsáveis pelas atividades. São princípios fundamentais para a condução das atividades de uma área de compliance dentro de uma instituição financeira, dentro de qualquer outra modalidade de empresa. A política deve estipular ainda a alocação de recursos suficientes e o livre acesso às informações necessárias para desempenho das atividades. Não pode ter filtro, não pode ter barreira. O compliance tem que ter acesso a tudo. Na política, deve haver previsão acerca dos canais de comunicação com a diretoria, com o conselho de administração, com o comitê de auditoria, necessários para o relato dos resultados decorrentes das atividades, assim como de possíveis irregularidades ou falhas identificáveis. Eu chamo aqui a atenção para o canal de denúncia que existe no Banco Paine, que garante o anonimato do denunciante. As denúncias são direcionadas para a auditoria interna e para o comitê de auditoria, que cobram a investigação e a busca pela penalização dos responsáveis.
Por fim, compete à política instituir os procedimentos para a coordenação das atividades relativas à função de conformidade com as demais áreas pertencentes aí ao sistema de gestão integrada, e gerenciamento de riscos e com auditoria interna. Tanto a área de compliance como controles internos e auditoria interna são considerados linhas de defesa no contexto da atual gestão integrada de riscos. E, portanto, trabalham juntas para mitigação de riscos, de inobservância de normas, detecção e prevenção de fraudes. Tudo sob o acompanhamento pelo Comitê de Auditoria instituído no Banco Paine já há muitos anos, nos termos da Resolução 3198, sob o olhar próximo do Conselho de Administração, falaremos sobre isso mais tarde, e igualmente próximo acompanhamento por parte da auditoria externa e do Banco Central do Brasil, também falaremos sobre isso mais tarde. E quais são as obrigações dos responsáveis pela execução das atividades relacionadas à função de conformidade? A essas pessoas compete testar e avaliar a aderência da instituição ao arcabouço legal, a regulamentação infralegal, as recomendações dos órgãos de supervisão e, quando aplicáveis, aos códigos de ética e conduta, bem como prestar suporte ao Conselho de Administração e à diretoria da instituição a respeito da observância e da correta aplicação dos aludidos dispositivos legais. Aqui eu faço especial alusão ao trabalho conduzido pela área de compliance do Banco Paine, em conjunto com o jurídico, com tecnologia e segurança de informação, para adesão plena à Lei Geral de Proteção de Dados e à política de cibersegurança, objeto da Resolução 4658 do Conselho Monetário Nacional, tal como mencionado pelo Dr. Antônio. Compete também a essas pessoas auxiliar na informação e na capacitação de todos os empregados e dos prestadores de serviços terceirizados relevantes em assuntos relativos à conformidade. Chamo novamente a atenção aqui a fala do Dr. Wagner. É muito importante essa questão, essa conscientização dos fornecedores. No Banco Paine, atualmente, já há alguns anos, toda e qualquer contratação de empregados, prestadores de serviço, etc., passa por criteriosa análise sob a ótica de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo por parte da nossa área de compliance. Compete ainda ao time de compliance revisar e acompanhar a solução dos pontos levantados no relatório nos relatórios de descumprimento de dispositivos legais e regulamentares elaborados pelo Banco Central do Brasil, pelo nosso auditor independente e pela auditoria interna. Aqui é válido frisar que, além de compliance do Banco Paine, além da área, aqui a área do Banco Paine de compliance possui acesso a todos os apontamentos realizados pelo Banco Central, pela auditoria externa, pela auditoria interna, no âmbito de trabalhos conduzidos junto a quaisquer áreas do Banco Paine. Cabe, portanto, à área de compliance cobrar a solução assertiva e o cumprimento tempestivo dos planos de ação por parte de cada uma dessas áreas. Compete ainda à área elaborar relatório com periodicidade mínima anual, contendo os resultados das atividades relacionadas à função de conformidade, suas principais conclusões, recomendações e providências tomadas pela administração da instituição. Cabe à área relatar sistemática e tempestivamente os resultados das suas atividades ao Conselho de Administração. Nesse contexto da gestão integrada de riscos, cabe ao Conselho de Administração que assegurar a adequada gestão da política de conformidade na instituição, a efetividade e a continuidade da aplicação da política de conformidade, a comunicação da política de conformidade a todos os empregados e prestadores de serviços terceirizados relevantes, a disseminação de padrões de integridade, como bem ponderou o Dr. Wagner, e conduta ética, como parte da cultura da instituição. Isso aqui é um trabalho que é feito no Banco Paine junto aos nossos recursos humanos há anos, de continuada reiteração a respeito da importância da integração dos princípios e padrões de integridade e conduta ética à nossa cultura, garantir que medidas corretivas sejam tomadas quando falhas de conformidade forem identificadas e prover os meios necessários para que as atividades relacionadas à função de conformidade sejam exercidas adequadamente. Na prática, funciona assim lá no Banco Paine. O Conselho de Administração se reúne ordinariamente a cada 45 dias no máximo.
em todas as reuniões do Conselho, eu, na condição de secretário do Conselho desde 2007, reservo agenda para auditoria interna, e a cada 2 reuniões eu reservo agenda para a área de compliance apresentar o andamento dos trabalhos, discutir a criação e atualização de políticas, apresentar alterações normativas e seus respectivos reflexos nas operações da instituição financeira, bem como para que sejam comunicadas ocorrências de caráter ético e respectivos tratamentos disciplinares adotados. Isso a gente leva muito a sério. Lamentavelmente, acontecem nos eventos, não dá para dizer que eles não acontecem, mas eles são investigados e apenados. O Comitê de Auditoria se reúne mensalmente. A cada 2 reuniões, a área de compliance é convidada a apresentar o andamento de seus trabalhos. Auditoria interna e controles internos, ao traçarem seus planos anuais de trabalho, devidamente aprovados pelo Conselho de Administração, prevêem a realização de trabalho junto à área de compliance, entre outras áreas. Para cada trabalho realizado pela auditoria interna e por controles internos na área de compliance e em qualquer outra área, são emitidos relatórios de erros encontrados, falhas ocorridas, melhorias a serem realizadas, e gera a necessidade de um compromisso pela área de compliance com a solução das questões apontadas. Sendo certo que, para cada apontamento encontrado e perseguição de soluções, passam a ser acompanhados pela auditoria externa, robustecendo, assim, na minha visão, as práticas voltadas à prevenção de riscos, erros e fraudes numa instituição financeira. E o papel do Banco Central? Preliminarmente, eu quero enfatizar aqui que o Banco Central do Brasil, na minha opinião, é um dos reguladores bancários mais competentes do planeta. Eu compreendo os apontamentos do Dr. Antônio, convivo com eles como diretora estatutária do Banco Paine, responsável pelo relacionamento há 4 anos, e vejo a vontade gigante deles se manterem na vanguarda das normas, na busca incessante por garantir a solidez do sistema financeiro. São funcionários altamente capacitados que atuam de forma especializada e engajados com a construção de um sistema financeiro moderno, sólido e comprometido com a livre concorrência e saudável inserção da atividade bancária na economia. E como atua o Banco Central do Brasil na seara da gestão integrada de riscos? Através do Departamento de Supervisão, o DESUP. O Banco Central, no início de cada exercício social, constrói com cada instituição financeira do país uma agenda de trabalho, as chamadas verificações especiais. Sem prejuízo de todos os trabalhos realizados anualmente por controles internos, auditoria interna, auditoria externa na área de compliance, é comum que ocorra uma verificação especial na área de compliance e em outras áreas do banco, de forma a avaliar se há evidências sólidas de condução de trabalhos em cumprimento às normas do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central e a própria política de compliance, bem como a busca de evidências e apresentação, debates e deliberações junto ao Conselho de Administração sobre temas afetos à conformidade, assegurando assim a efetividade das medidas voltadas à prevenção de riscos, erros e fraudes na instituição. Pois bem, ainda que de forma bastante sucinta, eu espero ter fornecido uma visão geral, sistematizada e prática do funcionamento da área de compliance, bem como a sua interação com os demais componentes de governança corporativa e linhas de defesa da instituição com vistas à eliminação de riscos, erros e fraudes. Muito obrigado. Obrigada. Eu acho que a questão da efetividade do compliance bancário no Banco Paine se percebe que ele tem uma relevância que talvez dentro da regulação pelo Banco Central, talvez em bancos mais de varejo, enfim, onde a política de terceiros, muitas vezes ela não é atendida, talvez é isso que o doutor Antônio tenha comentado a falar, mas a gente vai deixar isso para o questionamento final. Perfeito. Nós passaremos agora as palavras à doutora Clara Maziero, professora de Direito Penal, doutora em Direito Público e Penal, sócia da área penal do Escritório Lacas Martins, Pereira Neto, Grevite e Chueira Advogados. Doutora Clara, hoje a proteção de dados pessoais é considerada direito fundamental. Na persecução penal, a proteção constitucional do direito à privacidade, como categoria autônoma no rol dos direitos fundamentais,
levou esse tema aos ouvintes fazerem muitas perguntas. E eu resumi aqui 2 perguntas que nós gostaríamos de ouvi-la. Qual o impacto direto nos critérios de aferição na licitude da prova produzida em investigações criminais? E como se dá a proteção de dados diante da persecução penal? Bom, vamos lá. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentos especiais aí, meus colegas de webinar, né? Agradeço as brilhantes falas, agradeço o convite e vou tentar direcionar, então, de alguma forma muito breve, as questões, então, colocadas pela doutora Rosane. Bom, a persecução penal vai entrar aí caso, obviamente, né, o compliance, e evidentemente, como muito bem falou o Dr. Wagner, ele não evita a ocorrência das infrações penais, evidentemente, né? Ele tenta mitigar os riscos, mas as infrações podem ocorrer, aí vai entrar a persecução penal, e aí a grande preocupação que a gente tem em relação aos dados, né, ao acesso da persecução penal de uma investigação criminal a dados pessoais ou dados das próprias empresas, né, que estão sendo investigadas aí em função de condutas desviantes, né? E aí eu aproveito e faço um link até com a fala do Jefferson, que ele fala: compliance tem que ter acesso a tudo. Aí quando eu penso isso, eu fico pensando, o Estado pode ter acesso a tudo? Não. O Estado não pode ter acesso a tudo, porque saber é poder e o poder estatal ele tem que ser limitado e, portanto, ele não pode ter acesso ilimitado aos meus dados pessoais, né? E isso, de fato, né, esse direito fundamental à proteção de dados está nessa linha, né? A pessoa tem que ter alguma segurança de que os dados dela não estão sendo compartilhados sem o conhecimento dela, né? Até para ela ter a sua autodeterminação livre, né? Na verdade, até um direito à liberdade, de eu poder agir como eu quiser, tranquila, né? De que isso não está sendo utilizado para me categorizar de alguma forma aí em bancos de dados, né? Por outro lado, sem dúvida nenhuma, né? E aí, evidentemente, a gente vive o capitalismo de vigilância, né? Eu lembro agora do doutor Antônio, que adora o capitalismo sustentável, né, doutor? E nós estamos num capitalismo de vigilância, porque a produção de dados é infinita, né? A gente entra numa rede social, a gente entra no celular, e as pessoas, quer dizer, os órgãos estatais têm capacidade de saber onde eu estive por 5 anos, né? Para onde eu viajei, né? Tudo é possível ser acessado, né? Tudo da pessoa, né? E aí essa, de novo, a preocupação, né, das pessoas em relação à proteção desses dados, né? Agora sim, obviamente, a gente tem preocupações em termos de segurança pública, em termos de repressão, em termos de investigações criminais, e aí, eventualmente, esses dados precisam ser acessados, né? E isso vai ser, evidentemente, uma situação excepcional, né? E aí tem que estar algo justificado, na proporcionalidade, na necessidade, na finalidade desses acessos, né? O crime que está sendo investigado compensa esse acesso aos dados pessoais das pessoas, né? Então, essa questão precisa ser muito bem equacionada, né? A verdade é que a gente teve agora recentemente a LGPD, que não se aplica ao tratamento de dados para a segurança pública e repressão, né? Isso ainda está em discussão, então a gente ainda não tem uma lei geral sobre tratamento de dados para fins de persecução penal, né? E essa é uma grande preocupação, né, nós, os criminalistas, de como virar essa lei, né? A gente tem ali, na organização criminosa, na lei de organização criminosa, alguma disposição a respeito de armazenamento de dados, né? Então, lá diz que companhias de celulares, de telecomunicação, precisam guardar os dados por 5 anos, né? Os metadados, tudo, 5 anos para poder fornecer a persecução penal. As empresas de transporte, né, de viagem, também 5 anos guardar os dados, mas isso está em contexto de investigação de organização criminosa. Isso não é permitido acesso para qualquer investigação. Sobretudo, se a gente olhar a letra da lei, que vai dizer que o delegado pode solicitar sem autorização judicial. E aí essa vai ser
um grande problema do nosso ponto de vista, porque quem, né, o delegado fazer esse cotejo, né, a gente mal confia nos juízes para fazer esse cotejo, e talvez no delegado menos, porque, claro, é natural, ele está investigando, né? A pessoa que investiga, ela quer ir atrás, ela quer descobrir, isso é natural, é do psicológico, né? Não tem freios, eu quero achar a verdade, né? E eu preciso que alguém, né, coloque os freios, porque senão, né, se bloquear para delegado é natural, todo mundo está interceptado e isso não tem problema nenhum, afinal de contas, né? Se está todo mundo andando na linha, por que tem problema tá eu lá investigando, né? Então, não pode ser assim, evidentemente. E quem tem que controlar são as outras instituições, né? E aí, poder acessar dados sem autorização judicial seria algo, né, bastante temerário, né? Porque, de novo, vai atingir os direitos da liberdade, né? Não só a privacidade, mas, sobretudo, da liberdade das pessoas, né? E aí, evidentemente, vai desencadear numa produção probatória provavelmente frágil, né? E a gente não quer, obviamente, ninguém quer que uma investigação complexa, né, que desvendou altos crimes, seja depois anulada porque não observou as garantias daquelas pessoas que foram investigadas. A gente não gostaria disso. Nem o investigado gostaria de ter suas garantias violadas e nem a sociedade gostaria de que toda uma operação, né, que tem custo, toda uma operação seja anulada porque não foram observadas, né? Então, a observância dos direitos fundamentais é algo que interessa a todos e todas, né? E essa é a nossa grande preocupação aqui já no contencioso penal, né? De que ocorrendo algum ilícito, uma infração, obviamente os direitos precisam ser observados, né? E cotejada a possibilidade de acesso aos dados, sobretudo se a gente não tem uma lei geral. Então, como a gente ainda não tem, a gente tem a lei da organização criminosa, que ainda está limitada a isso. E além disso, temos a lei das interceptações, aí sim, permitem por um rol de crimes maior, mas também delimitado em lei, né? Então, a importância da reserva legal aqui tem que se destacar, né? Como a gente realmente precisa de uma lei para tratar desse tema, de quando pode acessar, como armazena, quem armazena, por quanto tempo, né? Tem uma série de questões que precisam ser dispostas em lei, né? E depois, além da reserva legal, a reserva judicial, né? Afinal de contas, se há um meio de prova que invade um direito fundamental, só pode ser autorizado mediante autorização judicial. Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar sobre essa questão, né? Eu só queria destacar só para ilustrar uma última decisão, uma decisão muito recente do STF, até para ilustrar isso que eu estou falando, essa preocupação que eu tenho, que foi compartilhada pelo STF, inclusive, quando o STF não permitiu, né, recentemente, o compartilhamento dos dados do IBGE para a produção de políticas públicas pelo Estado. Né? Olha que interessante. E não era nem para persecução penal. Né? E não foi permitido. Por quê? Porque os dados estão armazenados para o IBGE e as pessoas não autorizaram o Estado a ter acesso a esses dados. Né? O IBGE tem acesso àqueles dados para uma finalidade. Daqui a pouco eu forneci para o IBGE para aquela finalidade. Aí vai desviar a finalidade? Não. Aí eu preciso de um outro dispositivo que permita esse desvio de finalidade. Né? Então, o Estado ele não pode ter acesso a todas as minhas informações. Né? Isso seria quase um poder ilimitado. Né? Voltando, né? O saber é poder, então não pode... Tá? Então, fico com essa, passo a palavra e agradeço, estou à disposição para qualquer pergunta adicional. Bom, nós passamos a palavra agora ao Dr. Miguel Pereira Neto, advogado, diretor contencioso penal, empresarial e sócio do escritório Lacasa Martins, Pereira Neto, Gurevitch Schweig Advogados, que falará sobre a análise geral do compliance bancário e reflexos penais. Som. Bom, uma boa tarde a todas e todos. Boa tarde, doutora Rosane Rosolém, doutora Clara Maziero, os nossos colegas, doutor Antônio Fonseca, doutor Wagner Giovannini, doutor Jefferson Dias Miceli, doutor Rafael Santos Salles. Todos aqui amigos, né, e amigas, e todos com uma bagagem e um conhecimento técnico que eu aqui
trazendo essa fala, acabo quase numa, assim, não obrigação, mas de traçar alguns pontos e pensar alguns pontos das falas também, com relação a essa prática, não só nas instituições financeiras. Não é? O compliance ele tem um histórico já de muitos anos. Não é? A gente sempre vem buscando, não é, de alguma forma, e também tendo obrigações, né, o Brasil de se adequar a essa cultura que existente hoje pelo mundo, não é? Não só pelas relações transnacionais, não é? Como também por conta da velocidade que hoje existe em todas essas relações pela internet, né? Os cibernegócios. Hoje, realmente, as instituições financeiras têm que ter todos os cuidados, mas também toda e qualquer empresa. Como bem explanou o Dr. Wagner, toda e qualquer empresa tem a obrigação de manter um programa de compliance que, segundo, né, muitos se apegam à lei anticorrupção, que na verdade não é a única lei, né? Mas a lei anticorrupção ela traz ali uma definição, né, com relação à existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito das pessoas jurídicas. Não é muito resumido, essa definição ela é muito importante. Na verdade, as instituições bancárias, né, elas não estão restritas, não é, à questão da conformidade, né? Porque o Banco Central ele traz ali na Resolução 4.595, ele traz: as instituições financeiras devem implementar e manter política de conformidade compatível com a natureza, o porte, a complexidade, a estrutura, o perfil de risco e o modelo de negócio da instituição. Então, as instituições financeiras, elas têm um controle externo do Banco Central. Elas são fiscalizadas de todas as formas. Elas têm que manter auditoria externa, elas têm que manter auditoria interna, relatórios vários. Não é para quê? Para suportar não só a exigência do Banco Central, mas também da CVM, mas também a necessidade de tornar públicas as ocorrências, os fatos relevantes, isso ser publicado para que o público, para que o investidor, para que o aplicador tenha conhecimento. Então, quando se diz, aqui com todo respeito, né, de que seria, né, um escândalo não ter um canal de denúncia, né, na verdade, o compliance em si, pela observação dessa questão da conformidade, e o compliance não se restringe única e exclusivamente à empresa cumprir leis, não é? Ao sistema ali, esse complexo de atividades internas da empresa. O código de conduta tem que ser efetivamente aplicado desde o mais alto escalão e principalmente nas instituições financeiras, porque existe uma responsabilidade do próprio Conselho de Administração. Então, isso a gente viu em decisões, inclusive no julgamento da ação penal 470, quando nem havia ainda a lei anticorrupção, em que foram condenados gestores ali da instituição por não terem observado, por não terem atenção, por uma omissão em práticas continuadas que acabaram repercutindo na condenação não só por corrupção, por atos de corrupção, mas por lavagem de dinheiro, etc. Então, aos olhos externos, o compliance ele acaba sendo visto como uma proteção. A própria lei anticorrupção
ela traz ali uma listagem daquilo que pode ser utilizado como uma atenuação daquele sancionamento, daquela penação, daquela aplicação de pena. A gente olha para a lei anticorrupção, como também foi ventilado aqui, essa responsabilização objetiva, não é, da pessoa jurídica, especificamente. Ali existe o que foi muito fomentado, porque a lei anticorrupção ela veio numa época que o Brasil estava pedindo, clamando ali pelo combate à corrupção e tal. Na verdade, o Brasil é muito rico com relação às leis, é signatário de várias leis, não só da OCDE, como da própria ONU, Convenção Interamericana. Então, o Brasil ele é signatário dessas. E isso trouxe como resultado uma legislação muito farta e muito completa com relação a isso. Então, a empresa em si, ela utiliza o programa de compliance para cumprimento das regras, que seria exatamente essa conformidade que o Banco Central traz, mas ela também, e aí eu faço aqui uma diferenciação entre conformidade e integridade, porque a integridade estaria voltada mais para os aspectos internos. Não é como ver toda a cadeia negocial. Numa instituição financeira, quem é que vai estar pedindo para abrir uma conta no banco? Qual vai ser o negócio que o banco vai garantir? Esse negócio ele tem qual origem? Essa origem do negócio, ela está vinculada a algum ato que possa estar representando uma evasão de divisas, possa estar representando lavagem de dinheiro, uma ocultação de bens. Então, na verdade, a instituição financeira, quando não tem um canal de denúncia, por exemplo, ela acaba reduzindo um daqueles pontos que poderiam dar um upgrade ali, na hipótese de uma defesa, de uma proteção dela mesma. Internamente, um funcionário apenas pode colocar em risco o nome de uma instituição inteira. Então, é muito importante que o programa de compliance e o departamento de compliance não seja um departamento isolado, como o Dr. Jefferson mencionou, na companhia. Seja um departamento que esteja presente em todos os procedimentos, inclusive na parte estratégica e inclusive nos sistemas de gestão da empresa e da companhia. Então, hoje, com a evolução do compliance, eu me lembro lá atrás, ainda nem existente a lei, a gente se estuda tanto, e pediam para escrever alguns artigos, eu tive a oportunidade de escrever, estudei bastante a lei anticorrupção. Mas quando a gente olha o direito penal econômico, por exemplo, quando a gente olha um procedimento interno, não só para detecção, não só para prevenção, mas como que eu vou fazer dentro de uma instituição financeira para aplicar determinadas sanções aos funcionários? Qual é o procedimento que vai ser utilizado internamente para isso? Então, ou seja, existem uma série, uma complexidade enorme, seja no controle externo, seja nesse controle interno da empresa, que existe não só na comunicação necessária pela instituição financeira ao público em geral, como também a própria economia popular, como também a preservação das divisas do país, como também a todos os critérios necessários para assegurar que o negócio seja realizado de uma forma segura e que os funcionários tenham treinamento, que os funcionários tenham uma política educativa na própria instituição. Isso a gente observa no Brasil. Então, as instituições elas têm uma constante, ela tem olhos de águia ali constante sobre a sua atividade. Então, o controle externo das instituições ele é muito eficaz. As instituições financeiras elas têm que olhar no controle interno e têm que receber as informações para isso, apurar e apenar, porque ela vai ser também obrigada, eventualmente, a comunicar às autoridades públicas, porque a lei anticorrupção ela trata da administração pública.
não é? Seja nacional ou estrangeira. Mas eu tenho ali a Polícia Federal, eu tenho a CGU, eu tenho o TCU, eu tenho todos os outros órgãos que acabam traçando por conta do remanescente da legislação a que as instituições também estão sujeitas. Não é? Então, eu esgotei o tempo aqui, dos 5 minutos, dos 10, não sei. Então, eu devolvo a palavra à doutora Rosane e depois, se tiver a oportunidade de fazer alguns outros esclarecimentos, eu fico à disposição. Muito obrigado. Bom, agradeço a todas as excelentes palestras, né, do Dr. Jefferson, Dr. Antônio, Dr. Wagner, doutora Clara, apresentação do Dr. Rafael, e eu tenho muitas perguntas feitas pelos ouvintes, mas eu vou reduzir aqui a 3 perguntas por causa do tempo. As demais nós vamos responder no próprio YouTube, tá bom? Doutor Antônio, gostaria de fazer a primeira pergunta ao senhor. Como impulsionar o estudo das boas práticas de compliance financeiro ou aprofundar as ações de combate às fraudes cibernéticas ou financeiras? Muito bem. É claro que é uma questão bastante complexa. Eu gostaria de lembrar que quando a gente fala em compliance das instituições financeiras, eu classifico como compliance público. Qual é a diferença de compliance público e privado? É o compliance regulado. O setor é regulado. E eu gostaria de lembrar que o Banco Central, a autoridade reguladora, ela sempre foi muito forte. Só um exemplo. Hoje é tranquilo que o CAD faz o controle da fusão bancária. Mas isso foi uma questão, por longos anos, que esteve presente no judiciário, porque a autoridade reguladora não admitia, já que a sua lei, o seu estatuto, ele é bem amplo, não é? Então, isso é uma questão tradicional de as instituições, as organizações reguladas, olhem primeiro para o regulamento, para as diretrizes da autoridade reguladora. Isso é uma questão. Desse modo, quanto à sua pergunta, como fazer para melhorar a efetividade? Então, como se trata de um compliance regulado, a primeira coisa é melhorar a regulação. Segunda coisa, melhorar a regulação, veja bem, uma instituição financeira, ela pode ter e deve ter, por outras razões, um compliance robusto, tá? Não necessariamente pelo regulamento da autoridade reguladora, mas em função, por exemplo, das exigências dos seus parceiros estrangeiros, por exemplo. Né? Então, você pode aplicar outras leis além do regulamento. A própria 12846, que é a lei básica. Se a instituição financeira ela é pública, ela pode aplicar a 13303, não é? E se ela é pública, ela também tem uma participação na supervisão além da autoridade reguladora, não é? Por exemplo, a Secretaria de Empresas Estatais, não é? que expedem bastante diretrizes claras sobre prevenção, não é? Temos que fazer essa distinção. Quando nós falamos de política de gestão da ética e compliance, para usar a expressão americana, nós estamos falando de prevenção. Tá? Então, digamos, a terceira coisa que nós gostaríamos de lembrar, por exemplo, nós temos uma escola de boas práticas bancárias. Existe um instituto, eu não tenho conhecimento da atuação dela, mas nós sabemos também que a FEBRABAN tem uma grande participação,
não é? Em termos de iniciativas, desenvolver bastante iniciativas no sentido de fortalecer os assuntos bancários, mas eu sinto uma falta de uma espécie de... Você tem, por exemplo, uma escola fazendária, você tem uma escola em vários setores. Eu sinto essa necessidade de uma escola que pudessem se aprofundar. Por exemplo, se nós fôssemos discutir aqui uma política de consequência para a instituição financeira, nós não temos. Eu desconheço qualquer diretriz, não é, sobre isso. Pode ser que o departamento de supervisão bancária, eu conheço bastante o pessoal lá, sei que é muito dedicado, muito competente, não é? Então, na área da ação, então você tem a legislação, isso aí é um passo, mas na área de ações conjuntas, não é? Nós poderíamos ter, por exemplo, uma escola de boas práticas no setor financeiro. Hoje se fala muito em boas práticas quanto à política de proteção de dados pessoais, boas práticas de integridade, boas práticas de política de segurança cibernética, não é? Mas o setor, então, enfim, nós temos vários caminhos para fortalecer. E acho que nós temos que buscar esse fortalecimento, porque uma preocupação, talvez eu com a cabeça de um homem público, não é? Você percebe o seguinte: como o setor é um setor forte em termos de estrutura de mercado, tá? E também um setor muito vulnerável, até certo ponto sempre foi tradicionalmente vulnerável quanto à sujeição a injunções políticas, não é? Então, o desenvolvimento das boas práticas a partir de uma escola seria uma espécie de antídoto para se proteger de injunções externas. Externas, quando eu falo, até mesmo externas do ponto de vista da autoridade reguladora. Eu tenho certeza que a autoridade reguladora, tradicionalmente, sempre foi conhecida pela sua competência e pela sua efetividade na área de fiscalização. E aí, fiscalização ela é muito sigilosa, a gente não tem como dizer alguma coisa. Por enquanto, eu diria isso. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta que ela foi feita de várias formas, e eu vou perguntar para os dois doutores. Doutor Antônio, a criação da figura do informante, o whistleblower, instituído pela Lei 13.608, de 10 de janeiro de 2018, chamado soprador de apito, juridicamente chamado reportante do bem. O senhor considera uma ferramenta para a melhoria do sistema de integridade no sistema bancário? Ótimo, boa pergunta. Bom, vamos partir do pressuposto de que não existe um sistema de integridade perfeito. Então, a figura do reportante, que hoje é previsto na lei, a lei ela veio para um setor de transporte coletivo, uma coisa assim, mas depois veio uma outra lei abrindo uma possibilidade. Eu adoraria, por exemplo, que a autoridade reguladora ela instituísse essa figura para o setor. Obviamente que isso é uma figura, quando você fala na execução, no processo de reporte, não é? Como você utilizar isso e quais as cautelas, tem que haver cautelas, sim. Por exemplo, a lei é pobre no sentido de regular o processo em que isso se dará. Existia um outro projeto muito mais amplo e, infelizmente, não foi para frente.
não é? Mas nada impede, por exemplo, que a autoridade reguladora, a partir da autorização legal, tá, dentro do âmbito da prevenção, ela estabelecer isso como uma possibilidade a fim de melhorar, a fim de compensar falhas de organização. Eu considero que um sistema falho de integridade, ela termina sendo uma falha da organização em si, não é? Então, o reportante, que sim, eu considero como uma possibilidade razoável, mas precisa ter os cuidados que daí decorrem na hora de você levar em conta uma informação, porque tem também aquela situação do bandido que quer colocar para diante algo que não necessariamente é verdadeiro. O processo cuida de excluir as falsas denúncias, mas eu aceitaria como uma possibilidade, sim. Doutor Miguel, eu gostaria de retornar essa questão. No caso do HSBC suíço, o whistleblower é o reportante. Ele restou uma figura controvertida quando o cidadão franco-italiano Hervé Falciani, funcionário da área de informática da HSBC de Genebra, ele entregou uma imensidão de dados bancários de diversas pessoas físicas e jurídicas em situação aparentemente criminosa. A pergunta seria como proceder a essas informações, essas denúncias feitas pelo delator no âmbito do judicial, policial, e como filtrar o que é aceitável ou não e linkar com as operações atuais ocorridas no Brasil. A pergunta é, na verdade, muito boa, né? Eu acho que tem referência à questão de um canal, né, de denúncia, como o doutor Antônio explicou, com relação à Lei 13.608, né, atual no Brasil. Ela até é inusitado, até interessante a forma como se inicia a lei, né? Porque ela cria um serviço telefônico de denúncias e de recompensa, né, por informações que auxiliem nas investigações policiais. E isso traz a figura aí do reportante, né, do whistleblower, que o Brasil, na verdade, tem quase uma adoração, não só pelo anglicismo, mas também por importar figuras do exterior. E a gente tem que ter um cuidado enorme para que não se criem nulidades, né, e também arbitrariedades e também condutas abusivas, né, nos procedimentos, tanto na investigação como na própria ação penal. Na verdade, a pessoa ela deve ter uma espontaneidade, não é? Ela não pode ser provocada a isso. E essa notícia é remetida às autoridades. As autoridades têm ali, com relação a esse reportante, uma responsabilidade muito grande com relação a manter o sigilo, né, com relação à identificação desta pessoa. Existe também a questão referente a esta remuneração, né, que é algo inusitado. A lei aqui ela é absolutamente genérica com relação à remuneração e também traz a possibilidade de que essa remuneração, acho que até ligada ao sigilo, possa ser realizada em espécie, né? Pagamento em espécie. Isso é expresso, né? Então, assim, importar o conceito do whistleblower na forma como é praticado no exterior, traria, talvez, alguma restrição com relação à validade da prova. Tratando da questão do HSBC, especificamente, que é a pergunta, o que houve ali foi um vazamento de informações absolutamente sigilosas de alguns correntistas. Isso acabou trazendo um movimento enorme pelo mundo, várias contas de brasileiros
lá na Suíça, foram veiculadas, né, fartamente. Na verdade, aquela obtenção originariamente é ilícita, né? E, à época, havia um movimento também pela regularização dos ativos de origem lícita no exterior. Esse vazamento do HSBC acabou trazendo um sucesso maior para essas declarações que houve, onde as pessoas regularizaram efetivamente os ativos que mantinham sem declarar para a autoridade pública, e isso acabou elidindo o crime de evasão de divisas e também com relação ao próprio pagamento dos tributos. Agora, a figura do soprador de apito, como é a tradução que a gente vê em todos os lugares, né? Ela tem que ser, ela não pode simplesmente se restringir à palavra da pessoa. Não é que, então, vem lá alguém, pega o telefone, liga, né? Tem que ter um cuidado danado, tanto a administração pública, que tem esses canais, como as instituições financeiras e todas as empresas. Então, vem alguém lá, liga e fala, olha, está acontecendo isso, essa irregularidade, esse ato, seja de corrupção, seja de fraude, seja de furto, seja lá do que for. Até questões cíveis podem ser chamadas ali no canal de denúncia. Então, elas devem vir acompanhadas de elementos que corroborem, né, essa afirmação pura e simples. E mais ainda esse cuidado extremo com relação à produção dessa prova, né? Porque é necessária, como a doutora Clara mencionou, é necessária uma ordem judicial para que haja a quebra de um sigilo bancário, de dados telefônicos, etc. Né? Os dados das pessoas, eles têm uma proteção que está na Constituição Federal, né? Então, hoje, muito mais reforçados com a Lei de Proteção de Dados. E também a questão de agentes, né, que são utilizados. Muitas vezes, eu vou pegar o whistleblower que fez um telefonema, aderiu ali à qualidade de colaborador, e vou infiltrar esse senhor, ou esse denunciante, como agente infiltrado numa investigação, é necessário uma ordem judicial. Então, o Brasil tem essa segurança jurídica com relação a essa questão necessária de que esses atos excepcionais de exceção sejam praticados por meio de decisões judiciais, exatamente para evitar que a força estatal, que é muito maior, tenha uma observância, e esse é o trabalho dos advogados nesse sentido de defesa e também do próprio judiciário e também do Ministério Público, que atua não só como órgão acusador, mas como fiscal da lei. Um minuto. Bom, nós ultrapassamos o tempo. Tenho muitas perguntas ao Dr. Jefferson, ao Dr. Wagner, porque ele tem muitas perguntas de sugestões, como obter esse compliance de excelência, né, e um compliance efetivo. Né, o Dr. Antônio também pergunta, a doutora Clara, mas nós vamos nos reservar a respondê-los no YouTube, tá bom? Então, eu vou passar a palavra agora para o encerramento e saudações finais ao Dr. Miguel Pereira Neto, né, sócio fundador da La Casa Machins, para dar os agradecimentos. Bom, eu tenho realmente que agradecer, né, a disposição das colegas, dos colegas estarem aqui conosco, de todos que nos ouviram. É uma honra, sempre é uma honra poder levar o conhecimento das pessoas no geral e também reforçar os entendimentos com relação a temas tão importantes. Na verdade, o Dr. Wagner, também o Dr. Antônio, o Dr. Jefferson, trouxeram informações muito relevantes, o Dr. Rafael, com relação a essa prática em si, efetiva do compliance, que realmente funcione, não é? Que é uma necessidade, não só para boa conduta ética, práticas de integridade das empresas, mas também com relação à própria proteção delas próprias, com relação a eventuais acusações. O escritório, por exemplo, os escritórios de advocacia, eles, todo e qualquer prestador de serviço até tem que manter um programa de compliance. Quando um escritório vai ser contratado ou quando um fornecedor, se tiver um programa de compliance, gera muito mais conforto
não é, para a empresa contratante, né? Então, nesse sentido, eu acho que, né, eu acho assim, no sentido de obrigatoriedade de compliance de todas as empresas, acho que nem seria necessária essa obrigatoriedade hoje pela necessidade e pelo grande favorecimento para as instituições, para as entidades, para as pessoas jurídicas e para todos aqueles que trabalham naquele local. Então, se a pessoa trabalha num lugar que ela tem aquele conforto de saber que existem práticas voltadas para a ética e também para o cumprimento da legislação, isso traz uma tranquilidade enorme para todos os sistemas no Brasil. Então, essas as considerações finais que eu gostaria de fazer, agradecendo muito mesmo a escuta de todas e todos e a participação dos nobres colegas aqui que nos acompanharam. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde.